que desliguem os participantes, os convidados, desliguem o som no momento. Bem, vamos dar início, então, ao nosso segundo encontro do Fórum Rematerializando a Paisagem Arqueológica, Dimensões Concretas da Cultura, do grupo Paisagens Híbridas. Vou falar um pouco sobre o grupo, brevemente, para aqueles que estão entrando no Fórum pela primeira vez, e depois fazer um apanhado sobre o nosso projeto. Então, o grupo Paisagens Híbridas é vinculado à Escola de Belas Artes da UFRJ desde 2011 e inclina-se ao estudo da paisagem como mais um artefato produzido pela cultura humana. Sendo a ideia de humana de paisagem transdisciplinar, o grupo Paisagens Híbridas tem por um de seus princípios criar pontes de diálogos entre disciplinas para aprofundar e fazer circular o conhecimento científico sobre o tema. Dentro dos domínios os quais desenvolve pesquisa, o grupo tem como uma de suas linhas de investigação a paisagem e o patrimônio, partindo do olhar dos arqueólogos do grupo para entender a paisagem da cidade como um artefato. O projeto Rematerialização da Paisagem, Dimensões Concretas da Cultura, foi concebido em 7 sessões quinzenais de diferentes, trazendo pesquisadores experientes em diferentes campos do conhecimento, com a preocupação, do conhecimento que tem em suas investigações a preocupação de rematerializar a cultura. A perspectiva rematerialista da cultura guarda atenção para as propriedades materiais e a materialidade dos artefatos e espaços arqueológicos de produção, circulação e recepção cultural dos mesmos pela sociedade. O objetivo deste fórum consiste, então, em promover a interação dessas investigações e estreitar o vínculo da arqueologia com as demais ciências humanas que se debruçam sobre a participação ativa da materialidade na construção das relações sociais. Eu lembro a todos os inscritos do site do PH que receberão seus certificados mediante a frequência de 70%. E que as perguntas serão feitas, então, no final da exposição do professor Jason, tanto do microfone quanto do chat. Então, a gente pede que seja feita no final para que não seja desviada a atenção da palestra do professor. Teremos 1 hora de reunião, com 30 minutos para a exposição do professor e mais 30 minutos para a interlocução das nossas mediadoras e perguntas do chat. Temos como mediadora, então, as professoras Giane Cristina Menezes Crespo, historiadora e arqueóloga, mestrado em História Social pela UF e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pelo FMG, atuando no Departamento de Arqueologia do IFAM, Rio de Janeiro. E a professora Viviane Coia, historiadora, mestrado em Educação e Cultura pelo FSC, doutorado em História pelo FSC, com tese sobre a Guerra do Contestado. Atualmente é professora substituta da Universidade Federal da Fronteira Sul. E o nosso expositor, professor doutor Jailson Teixeira Lino, historiador e arqueólogo, mestrado em História pela UFRGS, doutorado em História pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal, e pós-doutorado pela Universidade de Amsterdã, com investigação no âmbito de Arqueologia da Paisagem. Hoje, o professor Dr. Jailson nos brinda com a sua palestra intitulada Paisagens Arqueológicas Guerra. Professor Jailson, a palavra é sua. Fique à vontade. Boa noite a todas, todos. Vão avisando aí caso apresente problemas aí com áudio e com vídeo, né? Eu estou o mais próximo possível aqui do Wi-Fi, mas é melhor eu usar o celular, que o meu notebook ele não colabora muito com as minhas aulas que eu estou fazendo de modo virtual, né? Cristiane, quando for possível, se você puder projetar os meus slides, eu vou te avisando também aí quando tiver que passar, tá? Bom, agradecer o convite, para mim é uma honra estar aqui. Recebi com muito entusiasmo esse convite. Eu
fiquei muito animado em poder participar de uma reunião de vocês, ainda mais com temas que vocês vêm trabalhando e que, na medida do possível, eu venho acompanhando e que vou tentar acompanhar mais e tentar agregar um pouco mais aos meus trabalhos as contribuições que vocês vêm desenvolvendo de forma muito interessante no grupo de vocês sobre paisagens híbridas, né? É um aprendizado interessante, e dentro desse campo teórico de paisagens, eu preciso avançar mais. Eu gostaria de aprofundar mais meus estudos, sobretudo a partir de reflexões teóricas, a partir do conceito de paisagem, ou paisagem histórica, ou paisagem arqueológica, que é o que eu venho trabalhando há algum tempo, a partir de uma especificidade dessas paisagens, subordinada a determinados acontecimentos, no caso, as guerras, os conflitos, enfim, qual a gente vai desenvolver um pouco mais o trabalho a partir da fala aqui que eu vou apresentar, mas a gente costuma avançar muito mais naquilo que a gente tem formação, né, e aquilo que exige um esforço interdisciplinar maior, porque não há uma formação acadêmica, às vezes fica de lado. Então, assim, essa área, por exemplo, áreas da geografia, por exemplo, me interessam muito, mas elas acabam ficando pelo caminho, né? Sobretudo a gente que escolhe ter uma formação interdisciplinar, no meu caso, entre história e arqueologia, já tem um trabalho muito grande em dar conta dessa formação interdisciplinar, e outras áreas que possuem um diálogo muito estreito com aquilo que se vai trabalhando no decorrer da vida acadêmica, às vezes fica um pouco de lado. Então, são coisas que em algum momento a gente tem que tentar avançar um pouco mais, né? Cristiane, eu não estou vendo a minha apresentação, eu não sei se eu preciso fazer alguma ação, tá? Aí você me avisa se eu precisar fazer alguma coisa. Tá? Eu vou jogar algumas ideias para vocês nesses cerca de 30 minutos, e depois a gente conversa sobre coisas que possam interessar mais vocês, as debatedoras, a audiência, né? Mas nesses 30 minutos a gente não vai conseguir talvez desenvolver muita coisa, mas eu gostaria de jogar coisas aqui para a gente tentar discutir num segundo momento alguns elementos aqui que eu julgo nesse momento serem os mais importantes assim, para a gente conversar um pouco a respeito desses temas que eu venho trabalhando, sobretudo nos últimos anos. Assim. Então, eu, como quase todo mundo, comecei na arqueologia pré-histórica, e com o passar do tempo eu fui mudando um pouco o foco, ainda em certa medida, ainda trabalho com arqueologia pré-histórica, mas muito menos. Tempo atrás eu só fazia arqueologia pré-histórica, e depois eu fui meio que debandando, sobretudo para a histórica e para, dentro da histórica, a chamada e ainda mal conceituada arqueologia contemporânea, ou arqueologia do século XX, século XXI, os dois séculos mais recentes. Né? Professor, quando você quiser, eu já posso dividir a tela aqui com você. Sim, por favor, pode ser. Uhum. Então, eu trago a fala hoje para a gente conversar sobre a arqueologia da guerra, a arqueologia do conflito, que é uma área que eu venho me debruçando aí nos últimos 10 anos. De fato, fazem exatos 10 anos que eu venho trabalhando com essa área. Né? E que nós temos algumas especificidades dentro da arqueologia da guerra, do conflito,
que eu vou apresentar para vocês num primeiro momento. Eu trago para vocês um escopo geral da arqueologia do conflito, e depois eu apresento 2 estudos de caso, da qual eu tive a oportunidade de participar. São 2 casos de arqueologia do conflito, de arqueologia da guerra, mas são bem diferentes, tanto em termos de amplitude, como de geografia, mas assim, em termos de recorte temporal não há uma diferença muito grande, né? Mas eu vou apresentar para vocês alguma coisa de trabalho sobre a Guerra do Contestado, no sul do Brasil, que a Viviane, que está presente, conhece bem, e também sobre a Segunda Guerra Mundial, sobretudo na região norte, extremo norte da Europa, os países lá escandinavos, em especial no norte da Finlândia. Professor, você já está vendo a tela? Sim, estou vendo. Ótimo. Pode passar, Cristiane, por favor. Eu começo pela definição, né, para um conceito. Estávamos, inclusive, em off conversando sobre conceitos, sobre o entendimento que a gente tem das coisas. Eu também vivo procurando criar ideias o mais objetivas no que for possível dentro da arqueologia, né? Não que os pós-modernos de plantão não me xinguem, mas eu acho, inclusive, que muitos trabalhos dentro do campo da pós-modernidade são bem interessantes, mas eu, nesse sentido, estou mais para o arcaico do que para o pós-modernismo, enfim. Mas nós temos uma definição de arqueologia da guerra aqui, que ela é muito simples, mas é a que eu acho que ela seja a mais coerente, mais correta e mais precisa para esse campo que eu apresento para vocês agora. Então, a arqueologia da guerra é o estudo arqueológico de contextos de guerra, de contextos de conflitos bélicos. Então, é uma definição muito simples, que nem todos que trabalham na área apresentam essa definição, esse conceito. Não é um conceito fácil de se chegar a uma conclusão, mas eu acho que ele cumpre aí ele resolve o problema para nós aqui na reunião de hoje, de um entendimento inicial do que seria uma arqueologia da guerra, né? Sendo bem redundante e simplificando ao extremo, mas depois a gente pode conversar um pouco mais, tanto é que as coisas já complicam um pouco quando eu falo ali sobre o segundo tópico que eu apresento neste slide. Então, a arqueologia da guerra é o estudo da cultura material, das materialidades, da dimensão material, ou aquilo que o grupo de paisagens híbridas apresenta, que eu gosto muito, que são as dimensões concretas da cultura em contextos de guerra. Então, a arqueologia da guerra, ela pode ser simplificada neste momento, e na minha opinião, a partir desta definição. Então, assim, para que a gente possa diferenciar esta arqueologia de outras, sobretudo estas múltiplas arqueologias que surgiram após o surgimento aí da arqueologia pós-processual, o surgimento das múltiplas arqueologias, que hoje a gente tem até dificuldade de dar conta de tantos tipos ou sub-áreas de arqueologia que surgiram e vêm surgindo nas últimas 3, 4 décadas aí pelo mundo afora, né? O que diferenciaria esta arqueologia de outras seria o contexto específico da guerra, mas ela pode se confundir com arqueologia histórica, com arqueologia contemporânea, com arqueologia pré-histórica, dependendo do contexto de guerra a qual se está trabalhando, não é mesmo? E com arqueologia da paisagem, e por aí vai, né? No fundo, mais um campo bem fluido
de definição e de criação de uma área dentro do escopo geral. Mas eu acho que as duas palavras, elas acabam criando um bom entendimento, né? Arqueologia, o estudo da cultura material, a guerra, os conflitos, né? Conflitos de uma dimensão específica que a gente chamaria guerra, uma escala maior que um conflito de menor dimensão que talvez você não chame de guerra. O segundo ponto que eu trago para vocês neste slide é que eu chamo, vou usar uma analogia de dentro, né, de dentro da área, que seria uma batalha de nomes pela definição deste campo, ou subcampo, ou subárea, seja lá o modo que a gente chame esse campo dentro da arqueologia, que é uma briga, uma batalha que existe para se buscar uma hegemonia semântica, conceitual, denominadora sobre como que a gente nomeia esta subárea. Em todas as áreas existe isso, né? Subáreas da arqueologia. Existem aquelas disputas conceituais que muitas vezes surgem a partir de algumas escolas, alguns países, ou até pesquisadoras e pesquisadores individuais que propõem nomes diversos e que dentro desta proposta tem como objetivo fornecer uma resposta, um entendimento melhor sobre um determinado campo dentro das mais variadas áreas do conhecimento. Então, dentro da arqueologia da guerra ocorre a mesma coisa, embora eu acho que há uma variabilidade de nomes até maior que em muitas outras áreas. Por exemplo, na arqueologia subaquática, eu não sei se tem uma variabilidade de nomes tão grande assim. Na arqueologia da paisagem, vocês poderiam falar depois para mim também se há esse jogo, esta luta conceitual e semântica dentro também da arqueologia da paisagem com relação a denominações. Mas dentro da arqueologia, deste campo que eu proponho trabalhar com vocês aqui, que é o seguinte, né? Porque hoje eu estou trabalhando, estou apresentando, nós vamos conversar sobre um campo específico que é a arqueologia da guerra, que eu já falo um pouco sobre o que diferencia a arqueologia da guerra de outras arqueologias que eu chamaria do conflito, que é um conceito que eu gosto mais quando nós abarcamos outras esferas materiais cujo ponto em comum é a violência no passado. Então, como que a gente trabalha com violência e com arqueologia no passado, eu entendo baixo o termo arqueologia do conflito. Para mim, é um termo que eu gosto mais quando a gente trabalha para além da guerra, mas trabalha com guerrilha, trabalha com contendas muito eventuais, trabalha com repressão, com resistência, com resiliência, enfim, com alguns elementos que extrapolam guerra. O que é guerra? É um conflito bélico de dimensões maiores do que tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? Que pressupõe pelo menos dois lados, né? Pelo menos dois lados que entram em conflito entre si, às vezes mais de dois, né? Mas nós temos dentro desse campo outras denominações também. Já falei para vocês a arqueologia do conflito, até adiantei, que é o termo que eu mais gosto, que para mim abarca tudo. A arqueologia do conflito moderno, sobretudo um grupo de pesquisadores de Bristol, sob a coordenação do professor Nicholas Saunders. Se eu esquecer alguns nomes e, enfim, universidades e datas, me perdoem. Eu tenho a desculpa de que já passei dos 40 e começo a esquecer coisas, tá? Tem a denominação também de arqueologia do combate, arqueologia dos campos de batalha, arqueologia da violência. Você me viu uma coca?
enfim, Possível. uma série de denominações utilizadas e que, às vezes, significam a mesma coisa e, às vezes, não. Né? Às vezes, se referem a coisas diferentes. Ok? Só um momento, professor. Perdoa pela interrupção, mas eu peço que os outros participantes fechem seus microfones, por favor. E assim que você quiser que eu passe o slide, por favor, é só pedir. Obrigada. Sim, obrigado, Cristiane. Então, assim, dentro dessas denominações, eu costumo utilizar um livro que eu recomendo para todo mundo, assim, se alguém nunca leu nada sobre a arqueologia da guerra, arqueologia do conflito, mas gostaria, quer começar por onde? Comecem pelo livro chamado Archaeologies of Conflict, de John Carman, que é um professor da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, que é um manual de introdução à arqueologia do conflito, que ele é simplesmente delicioso, assim, ele é muito interessante e ele trata de questões conceituais e metodológicas e o histórico dessa sub-área, que eu acho que para o começo, assim, é muito interessante, faz a gente pensar bastante. E a definição que ele apresenta neste livro de arqueologias do conflito me agrada muito, porque ele propõe uma organização dessa bagunça toda aí de denominações desse campo da arqueologia, que eu gosto. Não resolve totalmente, mas eu gosto. É o que mais resolve até o momento, na minha opinião. A proposta dele é a seguinte: ele propõe definirmos, dentro deste campo, três diferenciações e subcampos. O primeiro seria o Warfare Archaeology, que é a arqueologia com foco nos conflitos em contextos de majoritariamente, tá? Tudo que eu vou falar aqui não é assim, existem várias exceções, mas para o tempo que a gente tem, eu vou ter que fazer dessa maneira, né? Warfare Archaeology, então, seria a arqueologia do conflito em contextos de pré-história. O Battlefield Archaeology, que seria a arqueologia cuja característica principal seria a pesquisa de campos de batalha bem definidas, da antiguidade até pelo menos finais do século XIX, início do século XX, quando majoritariamente nós temos campos de batalha com características em comum em diversas partes do mundo, que são aqueles campos, aquelas áreas na qual os opostos combinam ou se encontram em algum momento e entram em conflito, entram em combate. E a terceira subdivisão que ele propõe, que é o Conflict Archaeology, ou Modern Conflict Archaeology, que seria aquela arqueologia específica de contextos do que ele chama de guerra industrial, ou guerra de trincheiras. Não que nós não tenhamos trincheiras no século XIX, mas é no século XX que as trincheiras vão se desenvolver, digamos assim, e é um elemento que vai ser elemento-chave nas guerras do século XX, sobretudo nas guerras do século XX. E daqui a pouco nós teremos que inventar esse quarto tipo de conflito que nós estamos encontrando, que nós estamos percebendo no século XXI, que é este muito pontual, que é essa guerra muito computadorizada, né? Mas, a grosso modo, esta é uma divisão que eu particularmente eu gosto, e depois a gente pode conversar um pouco mais, tá? Bom, pensando então a arqueologia do conflito em geral e a arqueologia da guerra em particular, eu trago algumas características aqui para a gente pensar e conversar depois. O que caracteriza esse campo? Esse campo, ele tem uma razão de existir? Se tem, precisamos mostrar que existe uma especificidade, não é mesmo?
como os ideólogos da Revolução Francesa apregoavam, né? Inventamos a França, agora precisamos inventar os franceses. Então, se inventamos a arqueologia do conflito, precisamos inventar quais as características que fazem da arqueologia do conflito, arqueologia da guerra, enfim, como vocês quiserem chamar, qual a razão dela existir e ter uma especificidade, né? Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é um novo olhar sobre a história dos conflitos, sobre a história militar. E aí tem um ponto que eu quero destacar para vocês, tá? Que é o seguinte: as guerras, os episódios bélicos, os combates enquanto fato, eles foram muito estudados no passado na história, certo? Dentro, então, do escopo da história tradicional, história militar, muito bem estudados. Tá? Tem uma documentação muito grande, tem uma produção muito grande, tanto de diletantes ou de testemunhas sobreviventes de conflitos, como no meio acadêmico. Então, há que se considerar que existe uma massa muito consistente de produção e a arqueologia ela precisa estar muito atenta para essa característica. Se tem uma massa muito grande, consistente de informações sobre determinados episódios bélicos da história, como que a arqueologia entra aí para contribuir com novas informações, perspectivas, novos olhares a partir de uma perspectiva que é própria da arqueologia. E eu costumo pensar nisso, isso é muito empírico, essa vivência que eu tenho, porque eu vivo entre dois mundos, tá? Eu sou um arqueólogo no mundo de historiadores, assim, né? Eu tenho a formação um pouco aqui, um pouco ali, né, na história, na arqueologia, como a Cristiane mencionou, mas eu trabalho, desde que eu entrei aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, entre historiadores. Eu não estou reclamando, eu até gosto disso. É muito interessante para mim estar dialogando com historiadoras e historiadores aqui. Inclusive, eu sou o único arqueólogo aqui, digo, em todos os campos, inclusive da universidade que eu trabalho, né? Então, inclusive, existem demandas do ponto de vista da arqueologia que eu não consigo dar conta, né? Mas, assim, geralmente, a partir deste tópico que eu levanto para vocês, eu tenho percebido o seguinte: para os arqueólogos, para a comunidade arqueológica, a importância da arqueologia em estudos de guerra e de conflitos, ela é quase natural, é quase naturalizada, ela é dada. Claro que a arqueologia contribui. Obviamente, por quê? Porque a arqueologia trabalha com a cultura material. Está aí uma coisa que os historiadores se preocupam pouquíssimo, né? Com as dimensões concretas da cultura. Né? Espero que a Viviane não me desminta aí, né? Espero estar. Eu não estou reclamando, né? Mas assim é uma grande verdade. Eu acho que é uma grande verdade. Nós temos, claro, os historiadores, as historiadoras da cultura material. Nós temos sim. Mas se vocês analisarem, os historiadores não se debruçam, não se preocupam muito na cultura material como fonte, em sua dupla dimensão, que é a que eu sempre me preocupo, né? Porque, para mim, cultura material, eu sempre penso tanto no atual, no atualístico, aquilo que ficou, as ruínas que estão espalhadas numa determinada paisagem, mas também a dimensão da cultura material do passado, que foi o que eu basicamente fiz na minha tese, que foi trabalhar com a cultura material da época da guerra, fazer um levantamento das estruturas do conflito, geradas pelo conflito e outros assuntos relacionados com a guerra do contestado no sul do Brasil, aqui em meio oeste de Santa Catarina. Uma outra característica interessante, essa aí, sobretudo para quem estuda século XX, né, que é essa relação muito próxima que nós temos com a memória, com os sobreviventes dos conflitos, com as testemunhas do conflito, que nem sempre é uma relação fácil. Né? Nem sempre há uma relação positiva do estudo arqueológico com as memórias que ainda estão muito
presentes, muito vivas em determinados conflitos que os arqueólogos e arqueólogas decidem estudar. Às vezes há uma positivação, comunidades têm essa demanda de que se façam estudos, de que valas comuns, por exemplo, de desaparecidos ou de massacrados em determinados conflitos sejam escavados, sejam identificados, enquanto há outros casos em que a comunidade diz o seguinte: deixem nossos mortos em paz, deixem eles descansando onde quer que eles estejam. Então há sempre uma relação conflituosa com relação a essas memórias, né? E depois, com relação ao contestado, eu vou passar muito rápido. Tem o caso das valas comuns, a mais conhecida é a do Irani. Depois a gente pode voltar um pouquinho mais com relação a isso. Tá? Uma outra característica também que chama atenção, sobretudo da comunidade arqueológica, é que nós trabalhamos muito com materiais que são explosivos, que são perigosos. Né? A gente sabe que a arqueologia é, em alguma medida, uma profissão de risco, né? Mas com relação à arqueologia do conflito, com a arqueologia da guerra, tem essa dimensão específica que é a seguinte, né? Tem, por exemplo, bombas que elas não foram deflagradas e elas ficaram no campo e um dia alguém vai lá escavar e vai se deparar com ela. E aí nós temos alguns complicadores, assim, né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de compor a equipe, ainda faço parte de um grupo de pesquisa lá na Finlândia, que trabalha com os sítios da Segunda Guerra, vou apresentar para vocês de modo bem rápido ali depois, que eles têm todo um plano que se aparecem materiais desse tipo, há um convênio lá com um esquadrão antibomba, né, algo nesse sentido, que vai vir e vai ali trabalhar para retirar aquele material dali. Aí vocês fiquem pensando com os recursos que nós temos no Brasil, sobretudo quem trabalha no mundo acadêmico, que condições a gente tem de trabalhar um pouco nesse sentido, né? Então, assim, vai muito eu acredito, né, que quando a gente não tem recurso, nesse sentido, a gente vai muito vai na fé, né? Vamos torcer para que essas coisas não apareçam. E se aparecerem, tentar resolver da melhor forma. O uso de detectores de metal, há toda uma polêmica ali, não vou entrar muito em detalhes, porque mesmo assim tem os ditos amadores que usam muito detecção de metal em campos de batalha, em contextos de conflito, para pegar ali, né, coletar material. Nos casos que eu tenho trabalhado, isso é muito, assim, chama muito atenção, mas há uma crítica até dos próprios arqueólogos mesmo, no campo profissional, de usarem excessivamente detector de metais e esquecerem que existem materiais que não são metálicos e que são necessários escavar, encontrar, para colocar em contextos com esses metais que também são encontrados, né? E os impactos na paisagem, que talvez interesse mais para o grupo aí, mas eu vou deixar para a gente repercutir depois, tá? Mas, assim, é interessante que eu tenho, quando eu leio trabalho sobre paisagem cultural, o tema da guerra, ele aparece pouco ou aparece muito eventualmente, né? Eu até gostaria de conversar com o grupo sobre isso. Quais os trabalhos específicos, sobretudo no campo teórico, que trabalham especificamente com a guerra? Eu tenho muito interesse em poder ter acesso a esses materiais. Pode passar, por favor, Cristiane. Pode passar de novo. Então, agora eu apresento os dois casos para vocês. Eu prometo ser o mais breve possível, desculpa aí, mas é bem visual, assim, né, para vocês também terem uma ideia melhor, né, para a gente poder conversar melhor. Esse trabalho sobre a Guerra do Contestado, que a gente vai desenvolvendo de acordo com o tempo que a gente vive na correria e tudo mais, mas vai tentando desenvolver com pouco dinheiro, mas
muita vontade, mas desde 2010 eu venho, na medida do possível, em diferentes momentos, pensando a Guerra do Contestado, bem rapidamente para vocês assim. É um conflito que ocorreu entre 1912 e 1916, na região do meio oeste de Santa Catarina, já vai aparecer um mapa depois ali para vocês, e que opôs uma população ali que a gente aparece na bibliografia, denominada como sertaneja ou cabocla, uma população majoritariamente pobre, mas não exclusivamente pobre, majoritariamente de poceiros, que resistiu a projetos capitalistas numa área de sertão até essa época, até a segunda metade do século XX, e que movimentou pelo menos um terço do exército brasileiro. Parte das tropas, inclusive, saiu do Rio de Janeiro para combater nessa zona aí, na qual os sertanejos, durante todo esse tempo, para uma guerra civil, uma guerra longa, né? E que nesses 4 anos essa população tentou de alguma maneira resistir e também promover ataques, os chamados piquetes chucros, a determinados lugares, comunidades, enfim. E quando eu me propus a estudar a Guerra do Contestado a partir de uma dimensão arqueológica, ou seja, pensar a cultura material, porque eu não sei vocês aí, arqueólogas e arqueólogos que estão presentes, eu penso a arqueologia muito para além da escavação, né? Então, assim, o que eu costumo pensar? Eu costumo achar que o lugar, por exemplo, ele pode ser tratado como um artefato, como um super artefato, e a partir dessa conceituação, dessa objetivação, um lugar ele pode ser tratado como um artefato arqueológico e, consequentemente, submetido a uma análise do ponto de vista da arqueologia. E é isso que eu venho tentando fazer há algum tempo. Um outro ponto para destacar para vocês, assim, que eu tive muito, assim, muito cuidado em perceber e agregar na pesquisa, é que eu não poderia entender a guerra sem entender outras materialidades que possuem um contexto com a guerra, né? Que é a perspectiva do sagrado, que eu já falo um pouco mais para vocês, e a perspectiva do industrial, que junto com os lugares gerados pela guerra, eu venho chamando de materialidades do contestado, né? Como que essas materialidades, a partir de 3 dimensões, transformaram a paisagem dessa região durante esse período da guerra, mas também anteriormente a partir de uma dimensão do sagrado e uma dimensão do industrial. Pode passar, por favor, Cristiane. Então, assim, esse é o mapa, né, para quem não conhece a região, o estado de Santa Catarina. Então, nós temos essa região em destaque aí que, a grosso modo, a gente chama de meio oeste, mas também é o Planalto Norte, Planalto Serrano, mas não vem ao caso agora. Mas percebam a amplitude geográfica dos campos de batalha e dos redutos. Redutos são os acampamentos, as aldeias, digamos assim, que os sertanejos constituíam e resistiam naquele ponto, naquele local, na paisagem. Então, assim, imaginem, né, a dificuldade que tem para a gente também dar conta de uma região tão ampla como é essa. Então, vejam que não há uma concentração. Muito pelo contrário, há uma dispersão muito grande. E essa é uma das dificuldades que a gente tem para tentar dar conta desse objeto de pesquisa que ele é grandioso, né? Então, o que eu tentei fazer no primeiro momento é fazer um geral, uma espécie de abre-alas do ponto de vista da arqueologia, da cultura material, e agora que eu comecei a tentar especificar, agora digo de uns 2 anos para cá, eu tentei especificar mais alguns desses redutos ou campos de batalha e começar a desenvolver um pouco mais uns trabalhos
de modo pontual nesse território, né? Então vejam vocês que também do ponto de vista de uma arqueologia da paisagem ou de um estudo da cultura material na paisagem, observar as transformações na paisagem, tanto numa perspectiva histórica como perspectiva atual, me parece que é o melhor modo da gente tentar colocar uma contribuição da arqueologia também, de tentar perceber as transformações nessa ampla paisagem a partir de uma perspectiva nova. Porque até então, até a gente começar a pensar o contestado através de um modo diferente de pensar, tanto do ponto de vista epistemológico, mas conceitual, teórico, em termos de ferramentas de análise também, é um campo de pesquisa que é muito dominado pelos historiadores e, em menor medida, por sociólogos, antropólogos e geógrafos, né? Pode passar, por favor, Cristiane. Então, aqui, só para passar rapidamente para vocês, o tipo de fonte que a gente vem trabalhando com relação ao contestado, que fazem a gente pensar, estruturar e produzir reflexões a partir desse objeto de estudo, com documentos vários, pensando a paisagem, pensando a cultura material, mas a partir de documentos. Que documentos são esses? Eu vou destacar para vocês dois. Um são os relatórios militares, que são, assim, muito interessantes, porque eram os diários que militares de determinadas patentes escreviam e narravam os episódios ali dos conflitos, dos campos de batalha, e eu trago esse para vocês terem uma ideia, né, de como que a gente usa essas fontes e acaba percebendo como elas são ricas para a gente trabalhar, né? Então vejam só, né, o estrago da artilharia sobre o povoado Taquarussu era tremendo, está na grafia original, grande número de cadáveres, calculado por uns em 40, e tantos por outros em 90 e tantos. Pernas, braços, cabeças, animais mortos, bois, cavalos juncavam o chão. Casas queimadas ruíam por toda parte. Fazia pavor e pena o espetáculo que então se desdobrava aos olhos do espectador. Pavor dos destroços humanos, pena das mulheres e crianças que jaziam inertes por todos os cantos do reduto. Então vejam os elementos que nos presenteiam, que nos brindam esses relatórios para a gente poder trabalhar com essas dimensões da guerra na paisagem do meio oeste catarinense. Pode passar, Cristiane, por favor. E a iconografia, né? Tanto as imagens, o contestado teve, sobretudo, teve mais de um, mas teve um fotógrafo muito famoso, e que fotografou determinados momentos do conflito, e que vocês podem observar aí as imagens que nós temos, embaixo ali, um acampamento militar nas margens do rio Iguaçu, gigante, um grande acampamento militar, em cima ali digamos que um entrincheiramento improvisado, e eu trago para vocês uma imagem de um croquis também com a movimentação de tropas ali no chamado teatro de guerra. Pode passar, por favor, Viviane, vou me apressar um pouco para depois a gente ter tempo para conversar. As dimensões do sagrado que eu venho trabalhando a partir de uma perspectiva de lugares, então eu não trabalho, e até o momento não me preocupei muito em trabalhar a questão do artefato mesmo, a análise de bens móveis, mais os imóveis mesmo. Então, nós temos as grutas, fontes d'água, outras formações naturais, e aí eu gosto muito de quando o Felipe Criado Boado, que trabalha com a arqueologia da paisagem, né, um espanhol, um galego, trabalha de um modo que eu gosto bastante, quando ele fala que a gente tem que trabalhar com a questão do simbólico também, então o sagrado entra também com essa questão, porque às vezes, como no caso do contestado, o morro não é um morro, não é só um morro. Aquele morro é onde um monge se passou. Só para contextualizar rapidamente para vocês, é uma região na qual nós tivemos uma circulação desde o século XIX de eremitas, os chamados monges santos, que numa região muito pobre de assistência religiosa,
eles acabavam sendo autoridades no assunto, no conforto espiritual das pessoas, receitavam remédios, davam orações, traziam boas palavras para essa população, para essas populações. E a partir dessa circulação desses monges, sendo que 3 se notabilizaram na história, um João Maria, um segundo João Maria e um José Maria, eles, de certa forma, culturalizaram esses espaços com esses lugares. A gruta acabou se santificando, digamos assim, porque eram locais na qual eles dormiam, viviam, ficavam um determinado tempo, e a população do local acabava, digamos assim, culturalizando ela, né? Outras formações aí que eu vou passar, né? Por favor, passe, Cristiane, por favor. Então, para mostrar para vocês alguns desses lugares sagrados, como eles estão hoje, né? Que são, sobretudo, fontes da água, na qual esses monges, eles abençoavam, né, digamos assim, esses locais, cruzes, na qual eles também abençoavam, ou plantavam o cedro, e do cedro crescia ali o que se tornava um cruzeiro depois. Mas vejam vocês que, quando eu falo em culturalizaram, em termos de material, realmente, né, há uma transformação na paisagem destes lugares. Pode passar, por favor. A dimensão industrial, nós temos as ferrovias, a ferrovia São Paulo-Rio Grande, um ramal que ia do meio oeste até o litoral, e grandes madeireiras que foram instaladas ali na região e que exploraram o extrativismo da região ali com as madeiras. Ali era uma floresta muito densa, sobretudo de araucária, embuia, cedro, dentre outras madeiras nobres que foram muito explorados naquela região. Pode passar, Cristiane. E aí, como resultado disso, nós temos nesse território, espalhados por esse território, a ferrovia foi, em sua maior parte, já desativada. Ela tem só um ramal que é utilizado ainda para fins industriais e um outro para fins turísticos, mas assim, a ferrovia, as estruturas associadas à ferrovia, as madeireiras, viraram grandes sítios arqueológicos. Um desses locais é a Lumber Company, que era uma company tal gigante, que foi instalada em 3 barras, já ali no Planalto Norte de Santa Catarina. Algumas estruturas estão preservadas até hoje, porque o Exército tomou conta desse local, inclusive. É um local muito complicado para a gente desenvolver pesquisa, porque tem toda uma burocracia para poder entrar lá e ficar um tempo, né, desenvolvendo algum tipo de trabalho lá. Uma estação ferroviária, a estação ferroviária da Company Tal, que foi, não sei nem se dá para dizer que é restaurada, mas reformada ela foi, né? Pode passar, Viviane, Cristiane, por favor. E aqui nós temos um outro local ali dentro dessa Company Tal, então, que foi de alguma maneira reformado ou restaurado, que é o escritório dessa grande empresa. Pode passar, por favor. E algumas estruturas, era uma Company Tal com, inclusive, o Pão e Circo, né? Então, até um tempo atrás, o cinema estava ainda de pé e agora se encontra nessa situação que vocês estão vendo aí. Dizem que foi um vento, um ciclone, sei lá, que passou por lá e acabou derrubando a estrutura do cinema. Pode passar, por favor. Aí o que sobrou da madeireira mesmo, da estrutura da serraria, onde ficavam as serras fita. Pode passar, por favor. Os trabalhos que a gente desenvolve, vem desenvolvendo, quando possível. Aí é uma área que presumivelmente é a área da oficina de manutenção da empresa. Se fazia tanto a manutenção de maquinário da empresa, quando tivesse que tirar, que fosse possível tirar da empresa, mas sobretudo das locomotivas ou daquelas máquinas que trabalhavam no interior da mata, captando a madeira que era cortada. Pode passar, por favor. É só mais um detalhe dos trabalhos de prospecção que a gente vem fazendo. Pode passar, só um detalhe. E o que os moradores vão juntando lá e mostrando para a gente, né, as estruturas que vão ficando. Pode passar, Cristiane, por favor. E os locais, os lugares da guerra mesmo, os redutos, essas vilas, essas aldeias,
chegaram, no caso do Reduto Santa Maria, chegou a ter 3.000 habitantes, as guardas avançadas, pequenos postos de observação da chegada do Exército, das forças policiais do Paraná e Santa Catarina, que também atuaram, fortificações, trincheiras, acampamentos militares, os campos de batalha propriamente dito, e os cemitérios, né, que são resultado material maior das contendas, dos episódios bélicos desse conflito. Pode passar, por favor. E aí algumas fotografias desses locais que a gente vem tentando mapear com o passar do tempo. São locais de redutos. Pode passar, por favor. Esses dois locais são interessantes. À esquerda de vocês nós temos um crematório, toda uma polêmica se realmente era um crematório mesmo, se isso foi obra da época da guerra, se pessoas eram queimadas, cremadas aí no interior, né? Tem uma memória disso e a gente tem que respeitar, mas não tem documento histórico, então talvez a arqueologia ela possa contribuir bastante para tentar avançar um pouco com isso, né? São estruturas feitas de pedra ali da área mesmo, de basalto, do mesmo modo que se constroem cercas ali, divisões que a gente comumente chama de taipa, e que presumivelmente os mortos da guerra eram queimados aí dentro. Na direita de vocês, também não temos documentação, temos o relato de que nós temos aí um esconderijo de jagunço, que eles falam, que a comunidade perto ali costuma falar, né? Não, aí é onde os jagunços, pejorativamente, né, eram chamados os sertanejos da Guerra do Contestado, aí que eles escondiam armas, mantimentos, observavam os aviões dos militares e por aí vai. Pode passar. E mais algumas outras estruturas, como os cemitérios, né, da guerra. Pode passar, por favor. As coleções particulares, né, depois eu falo um pouco mais, mas vejam que tem um senhor aí segurando um projétil de obus não deflagrado, né? É extremamente perigoso, mas tem gente que não se importa muito com isso. Pode passar. Aí os trabalhos que a gente vem fazendo, né, essa é a área do Reduto de Santa Maria, o reduto maior da guerra. Pode passar, por favor. Trabalhos de detecção de metais, algumas estruturas que foram aparecendo, essa estrutura aí circular que a gente não entendeu ainda bem para que seria, assim, a gente tem algumas ideias, mas ainda preciso trabalhar melhor. Pode passar. As trincheiras que a gente vem mapeando, pode passar. Trabalhos diversos, né? Às vezes a comunidade nos ajudando, alguns locais é só possível atingir com barco. Pode passar, por favor. E a comunidade, que é uma dimensão que depois, se der tempo, eu gostaria de falar, que é essa dimensão das apropriações, né? Esses locais, eles acabam se tornando lugares de memória, e certos segmentos da sociedade, da comunidade, enfim, acabam se apropriando e fazendo uso para fins identitários desses lugares, como nesse caso aí, lá em Timbó Grande, um evento promovido pela a ala da Teologia da Libertação da Igreja Católica. Pode passar. Aí na imagem seguinte, algumas pessoas segurando aí algumas bandeiras aí, cada uma com o nome de um dos redutos do contestado. Pode passar, por favor. E muito rapidamente, assim, esse projeto que eu venho participando, que é sobre o estudo da arqueologia da Segunda Guerra Mundial no norte da Finlândia, na Lapônia, né, acima do Círculo Polar Ártico. É uma confusão a história lá, ela é muito complexa, mas para tentar resumir ao máximo, os finlandeses primeiro se aliaram aos alemães, os alemães ocuparam a área, depois de um certo tempo os finlandeses acharam que não foi um bom negócio e se aliaram aos sovietes, e aí os alemães foram atacados, foram expulsos dessa área, né? Pode passar, por favor. Então, é um grupo de pesquisa que envolve pesquisadores de vários países, mas assim é dirigido por duas universidades lá, de Oulu, que é mais ao norte da Finlândia, e a Universidade de Helsinki.
quando eu participei lá das etapas de campo, a gente trabalhou, dentre algumas atividades, com a escavação de um hospital alemão, né, um hospital nazi, e aí no detalhe abaixo o tipo de material que a gente comumente encontrou, pode passar. Outros materiais que a gente encontra, os frascos de remédio, de pomada, enfim, com a pomada ainda dentro, uma coisa que para a arqueologia é fantástico, a gente que tem muito problema de encontrar materiais bem preservados em campo, né, mas lá se trabalha 2 meses, depois fica tudo coberto pela neve, pode passar, por favor. Outros materiais, como materiais ósseos, né, estamos falando de um hospital onde tem muita, sobretudo, amputação, a gente encontrou bastante material ósseo, resultado de amputação. Se vocês repararem bem, aí tem um local que ele foi, provavelmente tentaram serrar, e não deu serrar, né? Não deu muito certo, aí tentaram em outro lugar, deu certo. Pode passar, por favor. E aí as outras materialidades dispersas pelo território. A gente circulou em toda essa área aí da Lapônia, na parte da Finlândia. Tem essa parte, sobretudo na Noruega, também, que tem bastante material. Pode passar, por favor. Então, os materiais abandonados, né, as estruturas. Vejam vocês, olhem a trincheira aí. Isso é uma trincheira muito bem preservada. Tem a madeira preservada, claro, por conta das condições ambientais, e ainda esperando escavação, é uma área muito pouco escavada ainda. Pode passar, por favor. A preocupação deles seguiu muito essa lógica que eu acabei trabalhando no contestado, né? Que é de primeiro entender o território, como que o território se transforma a partir dessas materialidades do conflito, e depois ir focando em alguns pontos. Os monumentos que estão dispersos nessa área, isso é um monumento soviético, em homenagem aos mortos, né, nesse território. Então tem monumento alemão, tem monumento finlandês, tem monumento soviético nessa área, pode passar. Olhem, vocês que trabalham com paisagem, né? Como que a gente pensa, né? Como que a gente pode trabalhar essas questões de impacto. Por isso que eu gosto da palavra impacto, porque quando fala de guerra, quando você fala de guerra, você fala de impactos. Olhem esse território que foi bombardeado numa determinada área lá, todo revolvido, todo transformado a partir desses bombardeamentos. E os alemães fizeram muito isso. Isso aí que vocês estão vendo embaixo era um quartel-general alemão. Quando os alemães foram recuando, foram saindo dali, antes de sair eles pensaram, ok, nós vamos embora, mas antes de irmos nós vamos arrasar tudo que for possível aqui para que não aproveitem as estruturas alemãs ali, né? Então tem áreas assim a perder de vista desse tipo que vocês estão vendo aí, pode passar. Aí os bunkers, esse é um bunker muito interessante, ele foi abandonado com o que tinha dentro. E aí foi musealizado ali, claro, né, a comida que ficou ali apodrecer com o passar do tempo, mas o jeito que a cama ficou, enfim, houve todo um projeto museológico, os materiais, os utensílios todos ali foram deixados ali. Aparentemente ele foi abandonado, né? As pessoas que estavam ali saíram sem deixar alguma coisa organizada ou sem esvaziar. O material ficou ali dentro. Pode passar. Um bunker de concreto. Esses são os Stonehenges contemporâneos, né? Olhem que interessante para a perspectiva da paisagem. São pedras que foram dispostas ao longo de um corredor, quilômetros de distância. Isso aí poderia passar facilmente por estruturas megalíticas pré-históricas, né? Mas isso aí é defesa antitanque, para tentar evitar que os tanques avancem com os materiais que se tinha lá, que essas formações de pedra aí, que foram dispostas num corredor muito longo. A gente foi indo, foi muito interessante, olhando onde era possível a estrada chegar ali, num corredor bem longo, com relação ao que eu brinco, né, que são os Stonehenges contemporâneos. Eu achei isso incrível, essas das estruturas que eu olhava e dizia, que os colegas lá deviam dizer assim, né? Acho que estavam pensando, olha que brasileiro bobo aí, né? Surpreso com essas coisas. Pode passar, por favor. Os campos de concentração, esse aí é sensacional, é de difícil acesso, e tá assim, ó, tá assim.
É um campo alemão, na qual os soviéticos eram confinados aí, por escavar, muita estrutura que para nós é perecível, ainda lá muito bem conservada. Isso é só um detalhe, uma fotinho que eu tirei de uma entrada de uma das estruturas, mas está dessa maneira por toda a área ali. Tem muitos campos de concentração, de confinamento, sei lá como a gente pode chamar também, há diversos nomes, né? Campo de prisioneiros, pronto. Pode passar, Cristiane, por favor. E os cemitérios, né, que estão dispersos por lá, e algo que vem sendo trabalhado, e a arqueologia vem contribuindo muito, tanto para a Primeira como para a Segunda Guerra Mundial, com relação às valas, e que os arqueólogos, as arqueólogas vêm escavando, identificando e, após, constituindo os cemitérios com sepultura individual, com parte dos combatentes ali mortos sendo identificados. Então, isso é muito interessante. Muitas vezes as valas, elas ficam com a parte escavada aberta e são musealizadas. Então, você chega num cemitério desse, perto tem um local na qual a arqueologia foi lá, escavou, se trabalhou, né, sobretudo com o DNA, e depois se escavou se deu, né, se individualizou. As pessoas saíram do anonimato e se tornaram pessoas de novo, com relação aos mortos do conflito. Eu passei um ano lá na Universidade de Amsterdã. Quando eu tive a oportunidade de ir para lá, eu passei um ano lá, viajando por diferentes lugares. Hoje eu só estou mostrando um dos trabalhos que eu tentei participar lá, mas por diversos outros assim que eu tentei me envolver. E eu fui para lá para aprender sobre a arqueologia do conflito. E dentro dessa dimensão da paisagem, alguns pesquisadores, inclusive, trabalham com o conceito e a denominação de terrorscapes, que eu acho que é uma denominação bem interessante, né? As paisagens do terror. Mas, enfim, daí eu fui para a Bélgica, participei de um projeto na República Tcheca, fui aprender, né? Fui ver como é que os europeus vêm tratando disso. Me desculpa, Cristiane, presentes, me alongar aí, mas pode passar para o último aí, agradeço, e podemos conversar se for possível. Olá, professor, muito obrigada pela sua apresentação. Então, agora eu vou abrir as perguntas do microfone e também as perguntas do chat, que estão abertas. Eu não sei se haverá uma Começamos juntos. Perguntas, ou teria prioridade as debatedoras? Sim, as debatedoras têm prioridade nas perguntas, sem dúvida. Por favor, podem começar. Você quer iniciar? Falou Viviane ou Jeane, gente? Desculpa, porque eu estou ouvindo entrecortado. Foi Viviane, né? Sim. Jeane, a professora Viviane perguntou se você gostaria de começar, professora. Certo. Bom, enfim, Jailson, né? Posso começar, Viviane, porque assim, eu acho que a Viviane tem mais, ela tem mais ligação com a Guerra do Contestado em si, e a minha questão é mais com a paisagem. Aí eu acho que, o que vocês preferem? À vontade. Tanto faz, as minhas anotações feitas aqui, eu tenho duas questões a princípio para lançar aí para o Jailson. Beleza. É Jailson ou Jailson, gente? Eu tô falando. É Jailson. É Jailson, mas. Jailson. Ai, desculpa. Não, vocês me veem, gente? Ou só estão me. Agora sim. É porque eu tive vários problemas aqui técnicos durante. Foram várias Jeanes aparecendo, mas acho que agora normalizou. Bom, Jailson, primeiro assim, parabenizá-lo pelo trabalho, pela perspectiva, acho que pela abordagem, por essa possibilidade, né, que eu acho que é super importante sempre de a gente fazer uma comparação, né, da comparação da situação, né, tanto da guerra
tanto em termos de guerra quanto em termos de configuração de paisagens, né, na realidade aqui do Brasil, né, a realidade que temos agora, né, conforme essas paisagens estão configuradas agora, né, e como você vai pegando essas, digamos, né, essas estruturas, esses fixos, esses fluxos, e vai pegando também questões tangíveis e intangíveis, e com isso você vai formulando, né, a sua narrativa com base na arqueologia, você fala um pouco também na história, em outras ciências do conhecimento, mas basicamente na arqueologia. Como você vai fazendo essa análise também com esse tempo que você ficou, né, fora do Brasil, enfim. E a minha questão aqui é um pouco mais com relação à paisagem, porque, né, você estava falando que você é um arqueólogo no meio de vários historiadores, enfim, e eu acho que isso é uma questão que nós, né, acho que os pesquisadores, né, nós hoje temos isso muito na contemporaneidade, porque a gente trabalha, né, com instrumentais de várias ciências, né, do conhecimento. E o meu doutorado, quer dizer, eu tenho formação de história, né, um mestrado com uma área de concentração em arqueologia e o meu doutorado em arquitetura. Então você vê como é que eu fico, né, nessas várias ciências, e tive que me virar, né, e trabalhar sempre, né, com a questão do espaço, que foi no doutorado, e foi um doutorado que foi trabalhando, eu trabalhei a questão da paisagem, e vi algumas questões muito similares entre o que você falou e o que eu estudei, porque eu também estudei paisagens industriais. Eu não estudei paisagens com a guerra, o conflito bélico, tá? Mas fiz todo um estudo, né, e o arcabouço, e mesmo até digamos, né, o arcabouço teórico que eu utilizei, eu acho que eu cheguei à conclusão que quando você trabalha paisagens que foram, de uma certa forma, exploradas, né, locais que foram explorados, e locais que nós temos essa questão, né, o desenvolvimento industrial, industrial, até nós chegarmos ao sistema capitalista em si, eu acho que nós falamos de conflito. Tá? Então, eu acho que qualquer paisagem que ela tenha sido uma paisagem processada, né, é uma paisagem agenciada, uma paisagem que as pessoas foram territorializadas, ou foram reterritorializadas, ou foram desterritorializadas por conta de uma indústria, né, de uma ação do homem, de uma apropriação para efeitos de mercado, de venda, enfim, eu acho que nós falamos de conflito. Inclusive, eu acho que toda paisagem ela tem que ser vista com a perspectiva do conflito, porque os conflitos estão lá muito marcantes, né? Desde o que as pessoas, né, o senso comum, o senso comum tem como que a paisagem natural, intacta da humanidade, e lembro muito bem na minha banca de doutorado, uma professora, né, a Maria Ângela Fagin, que é da USP, arquiteta, enfim, era um doutorado de arquitetura, né, gente? Então, eu tive que trabalhar bastante a questão da arquitetura. Eu sou do patrimônio cultural, então essa relação arquitetura com patrimônio. E lembro dela falando, mas existe paisagem, né, que não seja intocada pelo homem, tanto pelas consequências da ação humana, quanto pelo próprio hábito do homem dele, assim, que é o homem que olha, né, para uma parte de um local e dá um significado e tece uma narrativa e tece uma explicação. Se não existisse, né, essa questão social, cultural, logo, né, o que seria, né, o próprio conceito de paisagem, né? Então, lembro coisas que eu quero perguntar para você, né, porque senão eu vou começar a ficar divagando e aproveitar o tempo dos demais. Mas questões que eu quero perguntar para você. Por exemplo, quando você falou dos locais, né, dos campos de batalha, dos redutos, cemitérios, e você me desculpe se você explicou isso durante a sua fala, mas eu tive vários problemas aqui com rede e ficou entrecortado, e algumas partes eu não escutei. Como você... essas marcas, principalmente marcas do cemitério, né? Eu acho muito interessante. Como essas marcas, como você encontrou essas marcas, esses locais, principalmente os locais de cemitério, quer dizer, as pessoas, elas têm uma relação, elas reconhecem, elas sabem o que é. Qual é a relação das pessoas, as apropriações que elas fazem, né, com relação às narrativas da Guerra do Contestado? São locais que elas conhecem, são locais que elas apropriam, são locais que elas fazem romaria, né? São locais sacralizados, enfim. Como é essa questão
com a apropriação das pessoas, porque eu acho que das populações, das comunidades, principalmente as comunidades que estão mais próximas, né, e estão lá ressemantizando, ressignificando esses bens, e acho que isso é uma questão também, né, por conta do patrimônio. Achei muito interessante, né, quando você diz, olha o impacto da paisagem, e queria também ver contigo como é essa questão da naturalização do espaço, como ele está, né, na contemporaneidade, pelas populações, porque às vezes, eu digo isso porque, vamos lá, pegando um pouco, não tem como não fazer um comparativo, até para você entender onde eu quero chegar, com o meu objeto de doutorado, que foram as paisagens, né, a formação das paisagens no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Eu trabalho com essa configuração a partir da escolha do que o Estado escolhe para ser patrimônio, seja ele um patrimônio cultural, seja ele um patrimônio ambiental. E achava muito engraçado quando sentava para conversar com as pessoas durante o levantamento de campo, enfim, como além das marcas, né, muito físicas, da questão da arqueologia, né, sítios arqueológicos ou áreas de marca de presença humana que nós não temos produção documental, mas nós percebemos na paisagem, mas conversava muito com as pessoas às vezes viam essas paisagens como conformidades assim, naturais. E eu conversava, não, porque aqui antes você teve uma indústria de apropriação do ouro, e depois você veio com o ferro, e depois você veio... Isso vai modificando as paisagens, vai modificando a topografia, e como algumas pessoas, né, a população, enfim, elas perdem essa questão, e às vezes até algumas instituições, né, de preservação, enfim, perdem também essa linearidade, essa perspectiva dessa transformação, dessa mudança que a própria indústria tece nos territórios, né? E trabalhei muito com essa questão das territorialidades, da relação território com paisagens. E assim, para eu poder... Vou fechar. Eu queria para você fechar a pergunta, por favor. Vou fechar. E agora a terceira pergunta, que é mais com relação às company towns, que eu acho muito interessante. Eu queria saber quais são, né, como posso dizer, as territorialidades, quais são as percepções, né, que ficam, e configurações, inclusive no território, que ficam como um resquício, como umas rugosidades, vamos usar assim, dessas company towns, dessa conformidade ali nesse território, e qual é a relação, né, de como as populações percebem essas company towns, esses vestígios, e a própria questão da guerra do contestado em si, né, o conflito, enfim. Eu acho que é isso, gente. Desculpa se eu me alonguei, por favor. A professora pode responder se quiser, ou pode a professora Viviane fazer as perguntas. O que você prefere? Pode ser, Viviane, por favor. Então. Parabéns, Jason, pela tua fala. Foi ótima, muito esclarecedora e trazendo aspectos super importantes da guerra do contestado, que ainda por vezes é uma guerra desconhecida, né, no Brasil. Quando a gente conversa com historiadores, antropólogos, arqueólogos, enfim, pessoas de diversas áreas, muitos deles ainda acabam mostrando desconhecimento acerca dessa guerra. Foi uma guerra que durou 4 anos, que teve milhares, né, algumas em torno, sempre se fala, em torno de 8 a 10 mil mortes, né, um número bastante significativo, e que teve também todo um impacto, né, na região, para as populações da região, e contou também com contingentes do Exército, né, de Rio de Janeiro para baixo, né, pode-se dizer, né, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e assim por diante. Então, assim, a minha pergunta, Jason, seria mais direcionada a esse casamento mesmo entre a arqueologia e a história, né, nos estudos acerca da Guerra do Contestado, que ainda tem muito a ser feito, né, sobre pesquisas ainda sobre a Guerra do Contestado. Então, a primeira pergunta seria,
como que vocês, arqueólogos, você mais especificamente e a tua equipe, conseguem chegar até pessoas como aquele senhor que você mostrou na foto e que a gente sabe que tem ali naquela região muitas pessoas, né? E em outras regiões também, onde geralmente se encontram, se fala que existem, né, artefatos de importância arqueológica ou histórica, a gente sabe que é muito comum as pessoas, os moradores da região, acabarem procurando se tornar colecionadores, né? Então, como que vocês, arqueólogos e a tua equipe, conseguem chegar até essas pessoas, né, de forma a conversar com elas e dizer a importância histórica que esses artefatos têm, a importância social, arqueológica, né, para uma comunidade, para toda uma região, né, e para a história do Estado, até mesmo do Brasil, né, e, de certa forma, conseguir, muitas vezes, acesso a esses artefatos, né? Para verificar, para fazer pesquisas e assim por diante. E daí, quando eu trago essa questão, eu faço um link também com a questão que você, a equipe da qual você participou, lá na Lapônia, né, nos estudos feitos lá sobre os artefatos, os resquícios da Segunda Guerra Mundial, a gente percebe, é possível perceber, a partir das fotos que você trouxe para nós na sua apresentação, que aquela parece ser uma região assim, você mesmo falou, né, pela própria questão de dificuldade, que só 2 meses do ano que é possível você desenvolver trabalho de pesquisa, né? Então, a dificuldade de acesso talvez seja algo que colabore, né, no sentido de manutenção, né, preservação desses artefatos, né, de algo muito diferente daqui, da nossa região, da região do Contestado, né, que é uma região bem mais habitada, que é uma região que o clima, enfim, é bem diferente da Grécia, climáticas, né? E daí, então, também seria uma outra de pequena Belém, questão, né? como que vocês conseguem lidar com essas questões, né? Que Já são casou duas, com o Brasil todo, já casou com um que era de Pernambuco, já casou. né? Entre a questão do Contestado, a Guerra do Contestado, e a Segunda Guerra Mundial, naquele sítio mais específico arqueológico lá da Lapônia. E, por último, na verdade, então, são 3 questões, né? Como você sabe, o meu trabalho de doutorado, boa parte dele, se deu em cima da chacina do Iguaçu, né? Que assim eu acabei denominando, né? Ou o massacre do Iguaçu, que foi a morte de 17, prováveis 17 homens, né? Talvez 18, não se sabe, né? Ao certo, e que foram mortos na Guerra do Contestado, né? No ano de 1914, ali à beira, né? Às margens do rio Iguaçu. E lá existe o túmulo, né? O túmulo dos 17. Esse túmulo, ele fica dentro de uma propriedade particular, né? E a comunidade, por sua vez, parece, pelo menos foi essas informações eu tive de algumas pessoas que eu acabei entrevistando para a pesquisa do doutorado, e me parece que a comunidade tem por hábito, às vezes, até fazer uma espécie de, não diria romaria, mas muitas pessoas ainda vão, né? As pessoas conseguem ter acesso, vão até o túmulo, acendem velas, né? Até na própria lápide do túmulo estava posto, né? Está posto ainda, aqui jazem 17 heróis assassinados, né? Então, toda uma construção, né? Que houve, que acabou se dando em cima da morte desses 17 homens, né? Na Guerra do Contestado. E daí a minha pergunta seria, eu soube que existem muitas dificuldades, e não sei se você continua, mas me parece que já tentou, por vezes, fazer um trabalho arqueológico, né, como algo no sentido de exumação dos corpos, dos cadáveres, né, que se encontram lá no túmulo dos 17. E eu sei que existem dificuldades de todas as naturezas, né, enfim,
Acredito que a principal tenha sido do proprietário, né, do terreno onde se encontra o túmulo, em proibir, né, de se fazer exumação. Mas eu penso assim, por vezes, como no meu caso, eu não sei se foram 17 ou 18 homens, e como eu consegui descobrir o nome desses 17 homens, origem e profissão, muitos familiares desses homens mortos na chacina ficaram sabendo do meu trabalho, estiveram presentes, inclusive, na minha defesa da tese de doutorado, e eu tenho contato com eles até hoje. Né? Às vezes, de 2 em 2 meses, aparece alguém me procurando pelas redes sociais, sabendo do meu trabalho, dizendo que é um tataraneto, né, ou bisneto de um dos homens mortos na chacina do Iguaçu. E daí eu te pergunto, né, como lidar com essas questões, com essas dificuldades também, quando você tem um artefato material, né, um túmulo, que seria de tanta importância, né? Importância arqueológica, histórica, social, antropológica, né, para a história daquela comunidade, da comunidade de Felipe Schmidt, no município de Canoinhas, né? Seria isso. Ok, obrigada. Bom, obrigado, Jeane, Viviane. Vou tentar fazer um bem bolado aqui, a gente vai conversando, porque algumas coisas vão de encontro, né? Sobretudo no que se refere à morte. Então, temos temas que se referem aos cemitérios aí que vale a pena a gente dar uma repercutida assim, né? Assim, eu acho assim que o que a gente vai um dia conseguir avançar muito bem e que a arqueologia vai conseguir contribuir mais escavando cemitérios, valas comuns, escavando os mortos. Esse é o ponto positivo, porque quem é da arqueologia está aí presente sabe que os corpos, os esqueletos, os restos, eles nos trazem muitas informações, até para além dos esqueletos. Com um pouco de sorte a gente encontra, né, o vestuário, o calçado, adornos, a moeda que ficou no bolso e por aí vai, né? Então é muita informação, um potencial muito grande de pesquisa a partir da escavação e análise dos mortos. Então, num mundo ideal, legal, vamos lá escavar os mortos do contestado, enfim, das guerras, dos conflitos, né? Tanto é que a materialidade final de uma guerra é o cemitério, né? É o resultado fim, em termos de materialidade, é o cemitério. E eles, Jeane, não sei se você conhece a região ali, esses cemitérios, eles estão distribuídos por toda aquela paisagem ali, e de diferentes formas, tá? E aí eu entro dentro dessa questão da naturalização ou não desses espaços, né? Então, assim, nós temos de tudo um pouco, assim. E até a Viviane falou um pouco disso, né? Tem o túmulo dos 17, que as pessoas levam lá ex-votos, levam oferendas. Eu tive a oportunidade de visitar esse local. É um local não muito agradável, porque é uma área bem úmida, né? Bem, enfim, muito inseto, assim, você conseguir ficar, mesmo usando repelente, ficar uns 15 minutos ali é uma tarefa árdua e de acordo, assim, pensando alto com relação a condições de preservação, a gente tem que ver se a umidade atrapalhou ou ajudou a preservar alguma coisa ali, né? Mas eu cheguei lá de barco, então, foi uma estratégia assim, olha, o proprietário não é muito simpático aí com essas questões, então, mas conseguimos chegar de barco quietinhos lá e depois saímos. Quando eu visitei, tinha uma série de coisas lá, vela, uma coroa, enfim, as pessoas continuam usando esse espaço para algum tipo de finalidade religiosa, memorialística, enfim. Enquanto outros espaços não. Outros espaços, aos olhos de não arqueólogos, eu já explico, eles desapareceram. Aí eu estava um dia falando sobre Santa Maria, num congresso, que aqui em Santa Catarina a gente tem um simpósio nacional da Guerra do Contestado.
onde todo mundo que trabalha com o tema, em algum momento, se reúne para dialogar, né? A Viviane conhece bem. Aí, numa das falas, eu fui interrompido por um colega, ele é da área de arte, se não me engano, e ele falou algo assim que eu nunca mais esqueci. Ele falou, não, mas esse lugar que você está falando, não tem mais nada lá. Só tem plantinhas, flores. Não adianta ir lá. Não existe mais cemitério lá. Então, para um arqueólogo, para uma arqueóloga, isso, né, você respira, assim, você... Por quê? Porque para a arqueologia, isso não existe isso. Não existe que não tem mais coisas lá. Né? Porque da cota zero para baixo deve ter, né? A gente sabe disso. A gente trabalha com isso. Só que para as pessoas, a partir do momento que o visível da cota zero para cima desaparece, aquele espaço muitas vezes desaparece também. Né? Até para um acadêmico, às vezes, até para alguém que tem acesso mais à informação. E para as pessoas também. Desaparece. Não tem nada, não façam nada lá porque não tem nada mais lá. Enquanto que para a arqueologia, isso não basta, né? Tem o subsolo, tem da superfície para baixo. Né? Então, tem locais em que a população conhece, tem locais que é muito pouco visitado. Uma das fotos que eu mostrei de cemitérios é um cemitério assim no meio de que era uma fazenda, provavelmente, mas assim, digamos, abandonado, você não vê uma antropização recente ali. Tem locais que são muito visitados, tem locais que viraram objeto de visitação do ponto de vista turístico ou de educação patrimonial, e aí tem a chamada Vala dos 21 no Irani, que aí, Jeane, para o que você levanta, serve de exemplo. Nós tivemos a primeira contenda da guerra, que aconteceu em 1912, em outubro de 1912, e os mortos foram enterrados numa vala, ou parte dos mortos, né? Que hoje é chamada de Vala dos 21. Presumivelmente, 21 pessoas estão ali, a gente não sabe. Viu? A arqueologia já está ali para poder resolver já um problema que se coloca, né? Quantificação, identificação dessas pessoas. Só que, assim, não sei nem se eu deveria falar isso, a Viviane, não sei se conhece a história, assim, tem uma plaquinha lá dizendo, aqui é a Vala dos 21. Uhum. Tá? E eu cheguei a essa vala, assim como todo mundo chega, tá lá a placa. Mas quem diz que lá é a Vala dos 21? Né? Então ali já tem toda uma disputa entre diferentes pessoas. Uma que possivelmente colocou a placa lá, inclusive, e outras que dizem, não é ali. Alguém resolveu um belo dia colocar a placa ali, vai ser ali, porque tinha umas ondulações no terreno, e vai ser ali. Então, a arqueologia entra também para a gente identificar. Aí eu entro um pouco no que vocês duas falaram, hein, de como que a gente chega, como que a gente registra e como que há essa relação com a comunidade no que concerne a identificar essas áreas. A gente chega nessas áreas basicamente a partir de dois tipos de informação. A pesquisa bibliográfica, que ajuda bastante. Tem lá tanto a primária, os militares falando dos lugares, então você vai pegar essa informação e vai usar. Como secundária, sobretudo historiadores, temos várias publicações que a gente vai lá e tira informações e vai para campo e chega no lugar e começa a conversar com a comunidade. E a própria comunidade vai dizendo, não, é aqui, não, é ali, é um pouco mais para lá. E vai chegando nesses lugares. Alguns desses lugares, mesmo de modo muito pobre, foram patrimonializados, assim. Em que sentido? Na década de 80, um governo estadual aqui de Santa Catarina saiu enchendo de placa são monumentos, são totens de concreto, uma placa de metal e sai espalhando nesses lugares. Né? Então, alguns desses lugares você chega, né, e identifica também por essas placas, esses totens, mas sempre com muito cuidado. Né? Até que se prove o contrário, ok, é ali,
E a partir dali a gente vai ter que avançar bastante para identificar de fato esses lugares. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E a relação da comunidade com esses lugares é muito ambígua, assim. Algumas são simpáticas, vão junto, mostram seus acervos, como seu filho Esbino lá segurando um obus. E a título de curiosidade, foi um dia interessante, porque ele tem uma coleção muito grande de materiais, ele é um colecionador, ele cata ali para tudo quanto é lado. A gente fica um pouco assustado, que trabalha mais em termos acadêmicos, mas é isso, a gente tem que conviver com esse pessoal, já fala um pouco em relação a isso, né? Mas nesse dia ele pegou a bomba ali, né? Ele jogou para cima, né? E pegou na mão de novo antes de eu tirar foto. Então são essas relações que a gente acaba estabelecendo com a comunidade, com pessoas que valorizam, pessoas não estão nem aí. Ele é de Taquarussu, esse senhor, ele valoriza muito, ele me levou em tudo quanto é lugar. Ele literalmente me deu uma canseira, assim, super disposto. Foi aonde encontrou determinados lugares, onde ele acha que a artilharia se estabeleceu para atacar o reduto Taquarussu. Enquanto isso, o dono de onde nós temos provavelmente o reduto Taquarussu é professor de história, é até curioso, mas ele não gosta de associar a propriedade dele com o conflito, com qualquer coisa. E aí ele, para tentar, né, resolver um pouco isso, porque as pessoas iam lá na propriedade dele, faziam peregrinação lá. Então, o que ele fez para tentar resolver? Abriu um açude gigante, onde era o reduto, e era mesmo, porque quando ele abriu, começou a aparecer toneladas de material. Ossos, material bélico, estruturas várias, assim, até louça, cerâmica, tudo. E ele fez um estrago danado lá para ver se as pessoas paravam de ir para lá. E construiu uma cerca lá. Então vejam que há uma relação muito ambígua, né? Então, assim, é a região mais pobre de Santa Catarina, menor IDH, não é por acaso, a guerra é produto disso, e ainda muito pobre em políticas públicas também. Então, coisas que a gente vem propondo, e quem sabe no futuro a gente consiga caminhar melhor, é de trabalhar com políticas públicas de patrimonialização desse espaço. Eu tenho um sonho, assim, que ele é quase utópico, né? Mas tudo bem, da gente poder construir, você, Jeane, que trabalha com patrimônio, construir um parque histórico do Contestado, com diferentes pontos interligados, não importa se eles estão separados, não tem problema, mas que a ideia de um parque histórico seja a mesma para diferentes espaços, eles possam ser patrimonializados, objeto de avanços, estudos acadêmicos, turismo cultural, um turismo assim bem desejavelmente, né, em termos de sonho assim sustentável, e por aí vai, tá? Então é um pouco isso. Com relação à Company Tal, assim, ela influenciou total a constituição da cidade de Três Barras, ela tá toda desenhada, para quem é da geografia é muito interessante, ela está toda no entorno dessa Company Tal, só que a relação da população é quase nula, tá? Porque o exército tomou conta dessa área e, olha, não entra muita gente ali cotidianamente. Então, se criou, a partir desse isolamento, um alinhamento da população com relação a essa indústria. Ali perto se constituiu uma indústria madeireira, depois de celulose, aliás, muito grande, e as pessoas se viraram para essa empresa e vivem em função dessa empresa de celulose. São bem alheias, pelo que eu percebi, com relação à Company Tal. Relação de arqueologia com história, é uma relação muito saudável, tem quem ache interessante, tem quem acha que não. Para ser muito rápido assim, para repercutirmos outras questões, teve um historiador uma vez que falou para mim que o que não está no papel não existe, me criticando, né, de certa forma, querendo dizer que o corolário da produção sobre o contestado é o documento, em termos de fontes, e se não está no documento, não existe quando a gente pode pensar outras coisas a partir da materialidade. Mas eu acho que é tudo uma questão de vencer barreiras, de ir trabalhando. Porque quase sempre assim, eu vou no congresso de arqueologia, está tranquilo, digamos assim, de maneira geral, quando percebem que é um objeto de estudo da arqueologia.
quando eu vou em congresso de historiadores, alguns ficam assim, né, com uma cara, será? Não sei. Talvez é muito para frentex, assim, né? Mas a gente vai trabalhando, e eu acho que é uma relação muito interessante. E, de novo, vai trabalhar com guerra, se não tiver formação, um bom arcabouço histórico, vai sofrer. Porque tem uma produção muito grande. A Guerra do Contestado, como diz a Viviane, é uma guerra esquecida, né? Mas do ponto de vista acadêmico da história, o que tem de produção de qualidade, olha, é impressionante. A própria tese de doutorado da Viviane não deixa mentir, né? Mas é uma relação muito interessante, é o que eu venho trabalhando. Tem uma coisa muito importante para falar para vocês que eu não falei. Assim. Eu sempre penso esse tipo de pesquisa em duas vias, para falar de arqueologia e história. Primeiro, na via da arqueologia propriamente dita, os sítios arqueológicos, a pesquisa arqueológica em si. Essa é uma via que eu trabalho, ok. Mas uma outra via que não é menos importante, para mim é igual, que é a seguinte, é o seguinte caminho que eu venho trilhando, que na Europa se vem trabalhando com o conceito de biografia do lugar, que eu estou achando sensacional, que é o seguinte: por exemplo, como que um campo de batalha deixa de ser um campo de batalha e se torna outra coisa? Ou seja, como que um campo de batalha... Qual é a história daquele lugar depois que ele deixa de ser um campo de batalha e vai se transformando em outras coisas com o passar do tempo? Então vejam vocês que trabalham com paisagem, a gente pega esse local e transforma num objeto, num lugar passível de pesquisa, do ponto de vista da história, na sua trajetória pós-deposicional, para usar um termo arqueológico. Abandonado, deixou de ser um campo de batalha, que se transformou no quê? Foi destruído, não foi destruído, foi musealizado, não foi musealizado, foi contestado, não foi contestado, tem um monumento, derrubaram o monumento. E esta história do lugar, ela é muito importante, eu venho sempre tentando trabalhar com esta questão. De campo de batalha para um lugar de memória, um lugar de história. E isso é muito importante para qualquer aspecto que a gente venha trabalhar. Tá? Só duas coisas bem rápido, né, que a Viviane levantou. Sim, lá a Finlândia não tem gente. Finlândia não é um país pequeno relativamente da Europa, mas tem 5 milhões de habitantes. Gente, 5 milhões. A gente viajava o dia inteiro e só via reindeer, como é que é o... Não é alce, é o reindeer, enfim. O dia todo. A gente não via pessoas, né? Então, assim, isso ajuda também nas condições de preservação. A Lapônia ainda é menos habitada, muito pouca, enquanto no Contestado a gente tem uma antropização do território bem grande, assim, relativamente. Tem bastante gente morando ali, projetos sendo desenvolvidos ali, hidrelétricas, por exemplo, no Rio do Peixe, que vão destruindo esses lugares. Alguns desapareceram, outros se mantêm, e a gente vai vendo o que é possível trabalhar. Desapareceram no sentido de ficar embaixo d'água, né, por exemplo, ou da nossa visão, não desapareceram do ponto de vista da arqueologia, para repercutir um pouco. A Giane falou também de como é que está esse patrimônio no fim das contas, né? E claro, lá congela, preserva bastante, se circula menos nesses lugares, enquanto aqui é o ano todo, né? As pessoas estão circulando. Um crematório que eu mostrei para vocês ali, né? Um presumível crematório, está na frente de uma casa. O dia que a gente chegou lá já estava muito escuro, por isso que a foto não ficou boa. Estava cheio de brinquedo de criança dentro, motoca, bicicleta, dentro do crematório. Então há uma antropização, digamos, relativamente grande ali. E com relação a escavar, esse é o objetivo, desde que a gente tenha condições, sobretudo financeiras, logística, né? E sim, a maior parte das pessoas é simpática com a escavação, algumas outras não. Aí só para citar a Vala dos 21 de novo, tá? Que a Polícia Militar do Paraná tem toda uma disputa, que quer, porque quer
contratar uma escavadeira, uma retroescavadeira, para ir ali tirar os seus mortos, segundo eles, dali. Enquanto a gente está numa militância aqui para que isso não aconteça, né? Não, aquilo ali é um sítio arqueológico, não é mais não é propriedade da polícia. E está toda uma disputa com relação a esses lugares, tá? Bem, professor.